A albedo, o fim da contaminação da matéria, é o fim das impurezas da matéria, né? É o fim da regressão, é o fim da projeção. Ali eu já integrei minha sombra, eu já não projeto mais, eu consigo olhar e ver o que é do outro e o que é meu, né? Quando se retira a projeção, o fator emocional, o perturbador, né, que estava ali egoicamente, né, se dissipa. Então, quando eu integro a minha sombra, o meu ser já não entra mais naquele desespero, naqueles pensamentos invasivos, naquele quanto de coisa de culpar o outro. Eu recolhi a projeção, já sei separar, não, realmente eu tenho culpa disso. E aquilo traz uma tranquilidade, dissipa essa perturbação da pessoa, né? O indivíduo consegue ver o outro sem julgar. Por isso que Jesus falou, não julgais, né? Não julgais, porque aquilo que a gente julga, a gente também é acometido daqueles mesmos erros. Ocorre uma espécie de paz, porque tira a emoção da coisa e tem-se a tomada de consciência. Lembra que eu falei que na Nigreto, ainda, o indivíduo está muito nas ações passionais? Então aqui, ó, tira essa emoção, essa paixão, esse quanto de euforia e toma a consciência, vem a função pensamento, eu já sei raciocinar e não mais eu recaio nos emaranhados das emoções. Muitas vezes a pessoa quando parece-me que, às vezes a gente acha assim, nossa, mas essa pessoa não tem sentimento, o outro está morrendo aqui e ele não está entrando em desespero. Não, ali ele está sofrendo, mas ele tem um autocontrole muito grande. Ele tem uma sabedoria, ele tem como diz, ele é mais sensato, ele é mais leve. Ele não entra nas paixões do ego, né? A pessoa se torna mais imparcial, ele não julga. Tem um ego distônico da coisa. O que é ego distônico? Ele consegue ficar de fora e analisar a situação. Ele não culpa, esse é o culpado, esse é o certo, aquele é o errado. Não. Ele observa e vê a situação e vê o que ele pode fazer para melhorar. Ele não crucifica ninguém. Ao concluir a albedo, basta o terapeuta alimentar o fogo do otimismo. Então, por isso que eu falei, a terapia na Nigreto, quando a pessoa ainda está na Nigreto, ela é difícil, ela é densa. Exige muito do terapeuta. Mas depois, quando chega na albedo e na arrubedo, nossa, é muito bom, é muito tranquilo. Ele só vai desenvolvendo e ajudando ele a enxergar aquilo, porque ali o paciente já tem olhos para ver. Então, ele só vai dar algumas intervenções e a coisa vai desabrochar com muito mais facilidade. Ele vai enxergar com muito mais facilidade. A parte árdua já passou. Na albedo, as funções sentimento e razão se fundem. Como assim? Na Nigreto, a função sentimento está muito aflorada. Na albedo, introduz-se a função pensamento. Então, é um sentimento racional, é um amor racional, não é mais um amor passional. Então isso ajuda para que o indivíduo não julgue mais. Então, vai secar essas emoções líquidas, essas emoções vulcânicas que existem, digamos assim, dentro da pessoa, né? Daí surge essa sabedoria, né? Introduz essa sabedoria. Se o indivíduo não adoecer nesse momento, né, antes de entrar na albedo, ele sai do outro lado das águas, essa travessia, com muita sabedoria intuitiva. Então, na albedo, quando a pessoa está na albedo, ela tem essa sabedoria intuitiva, né? Ele sabe de coisas que o outro não sabe, ele vê coisas que o outro não vê. E é algo assim, parece mágico, mas não é. Aquilo ali ele só ampliou a consciência. É o que qualquer ser humano pode fazer. Todo ser humano tem que fazer, aliás. Né? Não é porque ele é melhor do que o outro. Ele só está um pouquinho mais adiantado no processo de desenvolvimento. Secar na albedo, né? Secar esses sentimentos passionais na albedo, libera a alma do subjetivismo, do lamento. É diminuir a umidade, os sentimentos egóicos, né? É sair da solútil, do choro, da depressão e ir para a coagulatio. O que é a coagulatio? A consciência, a sabedoria. Então, você vê esse amadurecimento no indivíduo. Ele sai daquelas coisas egóicas, do pessimismo, dos sintomas e entra numa sabedoria, numa plenitude maior. É muito bonito isso, é lindo. Nessa fase, o indivíduo seca a culpa.
ele seca a autoculpa. Na albedo ele já não vai se culpar também e nem culpar o outro, ele seca a culpa. O moralismo, aquele ali está fazendo isso é errado e tal. Não, ele entende que o outro está fazendo aquilo ali porque naquele momento é o que o outro dá conta. Ele não julga, ele não culpa, ele não entra nesse fanatismo, ele entra na razão, nesse amor racional. Ele entra na consciência dos sábios. Como Jesus falou quando ele estava sendo crucificado. Quer dizer, aquelas pessoas lá estavam matando ele, batendo, todo aquele sofrimento que todo mundo conhece, e ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque eles não têm essa visão interna que a albedo traz. Eles não têm essa ampliação da consciência. Então, como é que eu posso ser cobrado por aquilo que eu não sei, que eu não conheço? Então, a gente não julga, a gente não culpa, a gente não tem raiva. A gente entende. É muito bonito. Aí aqui é albedo, né? E o terapeuta. O que o terapeuta precisa fazer? O terapeuta tem que estar muito atento nessa fase, porque o indivíduo pode fixar na sublimate. Então, é aquilo que eu falei, ele pode entrar na vaidade e achar que ele é Deus, né? Todo poderoso ali. Então, tem que trazer, porque por mais que ele já integrou a sombra na Nigreto, ainda tem alguns resquícios ali de sombra, porque até na Rubedo a gente ainda tem um pouquinho de sombra. Você vê que Jesus, ele sabia de tudo, ele era um ser individuado, purificado, né? E quando chegou na hora da crucificação, o que ele falou? Ali a sombra veio à tona, né? O medo da dor. Pai, retira de mim esse cálice. Mas logo em seguida veio a consciência, que é da albedo, mas faça em mim segundo a sua vontade. Então, a gente ainda sempre tem alguns pozinhos ali do chumbo em nós. Mesmo na albedo, né? Mesmo na rubedo. É importante saber que a pessoa não está individuada. Na albedo, ela ainda não completou o processo, ela está na metade do processo, ela está no meio, lembra? A Nigreto, albedo e rubedo, são 3 fases, então ele está na segunda fase, a albedo é a segunda fase. Falta ainda uma função, ele já integrou 3 funções, mas ainda falta uma, que essa última vem na rubedo. Qual essa função que falta? Vai depender da personalidade de cada um. Quem já leu, né, já sabe aqueles tipos psicológicos de Jung, ali na albedo ele já tem 3 funções integradas. O que é o ser individuado? O ser individuado é aquele ser que integrou as 4 funções. Ele tem as 4 funções, sentimento, pensamento, que são os 4 elementos da alquimia. Sentimento, pensamento, sensação e intuição. Ele já entregou, na albedo ele integrou 3, falta uma. Essa uma é a função mais profunda, é aquela que está mais escondida. Então ela vai aparecer na rubedo. Aí qual é essa função? Depende do seu tipo psicológico. Se você for do tipo pensamento, será o sentimento, né, que são os pares, né? Se você for do tipo sentimento, será a função pensamento. Se você for do tipo intuição, vai ser a sensação. Depende daqueles cruzamentos lá da tipologia da personalidade da pessoa. É importante saber que a pessoa, isso aí eu já falei, né? Nessa fase tem-se 3 funções, né, como eu falei, desenvolvida. E então, também nessa fase, a terapia fica muito gostosa, é um momento de grandes insights, a pessoa vai trazer grandes sonhos, já não tem mais os pesadelos da Nigreto, ele vai trazer sonhos arquetípicos, sonhos do inconsciente coletivo. Por quê? Porque o ego já está mergulhando muito profundamente dentro da psique. Aí nós temos aqui essa prancha, que é o exemplo de um ser individuado. Ele tem que estar com os pés na terra, que é o ego, mas a mente, a visão, ele vai para o inconsciente coletivo, né? Então ele fica nos dois, digamos, nessa transição. Ele navega, né? Tanto no ego quanto no self, tanto na terra quanto no mundo inconsciente, né? Tanto na consciência como no mundo inconsciente. O fim da albedo. O que acontece quando acaba o albedo? É o clímax do trabalho alquímico, é o fim da primeira fase, né? A desunião inicial do Jardim do Éden, como a gente falou lá atrás, o homem voltou a falar com Deus. Então, o fim da albedo, ali já tem um diálogo seguro do ego com o self. Então, o ego já não rejeita mais o self. Eles se integraram, eles se dialogam. É muito bonito nessa fase.
Aí já vem, aí vai ser essas duas pranchas aqui mostram a passagem da albedo, da fase branca, para a rubê da fase vermelha. O que é essa fase vermelha? Nós vamos ver agora. Vocês veem nessa outra prancha aqui que tem as 3 cores, o branco, o vermelho e o preto. Então, por mais que a pessoa integrou o chumbo, o nigreto lá, ainda fica esses resquícios que eu falei. A rubedo, né, é o encontro com o self, é o si mesmo. Esse estado, a rubeda é esse estado avermelhado, ou a cor de ouro, é o manto de Jesus. Nessa fase, o indivíduo se torna filho de Deus, né? Herdeiro com Jesus. Então, na rubedo, é o momento lembra do leito nupcial? Até o leito nupcial ali é albedo. No leito nupcial, a hora que une o masculino com o feminino, aí nasce o Cristo, né? Nasce o Espírito desenvolvido em nós, que é a fênix. Aí nós temos, por exemplo, no conto da Branca de Neve, a Branca de Neve é a ânima e o príncipe o ânimos. Os dois estão prontos ali nesse momento. Aqui nós temos também da Bela e a Fera, nós temos a Bela, que já estava pronta, né? O feminino estava pronto, e quem foi transformado foi o masculino, que foi a Fera. E nasce a fênix, a flor de ouro. A flor de ouro é o espírito, é a fênix, é o Cristo, é o self em nós. Tem vários nomes. A mente azul, prata, a lua, tem que continuar a obra até chegar à brancura brilhante, né, que é a rubedo. O ouro filosofal, que é a rubedo. Ao fogo vermelho do Espírito Santo, né, o batismo com o Espírito Santo. A rubedo é o batismo do Espírito Santo. É quando Cristo é crucificado em nós. Nós somos a cruz. Toda aquela mitologia cristã que Cristo foi pregado na cruz, nesse momento da rubedo, o Cristo, o Espírito, é pregado em nós. Na rubedo, a gente passa a ser 3. Antes da rubedo, a gente é 2. É alma vivente, é o corpo e alma. Na rubedo, nós temos corpo, alma e espírito, é a trindade. É o sagrado em nós, é o Espírito Santo, é o sagrado, é o batismo, é o Cristo em nós. Por isso que a gente torna co-herdeiro, porque ali nós também somos Cristo, né? Falando de uma forma assim para entender. Tanto é que Jesus falou assim: se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, farás coisas maiores que eu. Então, a gente tem condições até de ficar ainda, digamos, maior que ele. Ele falou isso, né? Nessa fase, Cristo foi crucificado em nós. É puxar o divino para baixo, né? E nessa hora, não é o ego que sobe, é o Cristo que desce, né, até nós. É o self que vem até nós. É a conúntio, né? É uma outra fase da alquimia que a gente chama de conúntio, que é a união da prata, que é esse corpo almado, né? Lembra que eu falei lá que o branco é o corpo almado? Com o ouro, o corpo quente, vermelho, com a pedra filosofal, o fogo, né? Por isso que o Espírito Santo tem até a simbologia do fogo. É a união dos metais perfeita, é o casamento do rei e da rainha. Nessa fase tem-se muitos sonhos de rei e rainhas casando, casamento, você vestido de branco, sempre esse casamento interno. Às vezes você sonha se casando com um homem desconhecido, ou o homem sonha casando com uma mulher desconhecida. É esse casamento com ânimos e com a ânima. É difícil falar de alquimia, assim, de um conteúdo tão vasto, tão imenso, em pouco tempo. Por isso que tem um curso aí, o meu curso de alquimia aí junto com o Lúcio, né, aqui no Instituto Âmago, que lá eu vou explicando bem minuciosamente cada etapa. A rubedo, somos a prata, para sermos ouro, temos que vencer as emoções pela razão. O cérebro é o órgão da prata, né? O ouro, a verdade, corpo glorioso. Então na rubedo nasce esse corpo glorioso, a ressurreição. Quando que é a rubedo? Quando Cristo é pregado na cruz, ele morre e ele ressurge. Ali é a rubedo. É o Cristo, né? O reino eterno, é o amor eterno. É o ouro filosofal. Ele não precisa mais ser moldado, ele não é moldado mais. Ele é o que é, né? O ouro nasce da prata. O coração é o órgão do ouro, o símbolo. A prata então a nigreto é o corpo,
é a sombra, é a negra. A prata é a função pensamento, é o cérebro. E a rubedo, o símbolo é o coração, porque é o amor crístico, né? Esse amor racional. O self, o novo homem, né? Surge na rubedo, o self, o novo homem, o si mesmo, a criança divina, nasce no 3, mas a pessoa não percebe. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes a pessoa já passou por esse processo todo e ela não sabe. Mas aos poucos é que vai tomando consciência dos poderes divinos que há em si. Porque o que é o processo de individuação? Quando está na rubedo, eu vou adquirindo sabedoria e força, né? E isso são os poderes, né, divinos. Então, eu vou me percebendo de uma forma diferente. Aí eu vejo que eu não lamento como eu lamentava mais, eu não choro como eu chorava mais. Diante de uma tragédia, eu já reajo de uma forma diferente. Aí eu vou tomando consciência que eu estou agindo de uma forma mais serena, mais sábia, mais branda, né? É a união mística, é a conúntio, é o casamento alquímico, a rubedo. O vapor sobe, então olha isso aqui é muito importante também, a cuba alquímica, aquele desenho que a gente estava, né? Nesse momento, como eu já limpei, já purifiquei, já fiz esse casamento interno, o vapor sobe e abre a tampa da cuba alquímica. Então ali é a hora que a fênix nasce, né? Que o espírito nasce. É a mesma simbologia que rompeu a porta do túmulo de Jesus e o corpo glorificado saiu, né? Então nesse momento é o corpo crístico. Deus está pronto em mim. Deus nasceu em mim. Isso é o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemo. Se não nascer de novo, não verás o reino do céu. Quando o bebê nasce do útero, a cuba também, o útero, é a cuba alquímica. O útero abre e o bebê sai. Só que ali está nascendo um corpo almado, digamos assim. E esse segundo nascimento é o nascimento do espírito. A cuba alquímica é o nosso corpo, né? Então ali abre e sai o espírito. Os terapeutas, eles funcionam como se fossem formiguinhas, escaravelhos, que vai direcionando, rolando esse ego, esse indivíduo, até ele encontrar essa pedra filosofal, né? Essa ressurreição e a porta se abrir e ele sair, o parto, né? A rubedo. Na rubedo ocorre a extração da alma, né? Desse espírito, a evaporação da alma. É nesse momento que o indivíduo vence a morte, o elixir da vida eterna. A alma evapora na sublimátil e depois volta ao corpo na coagulátil. Então o que acontece? Nesse momento, quando é um ser individuado, o espírito, né? O espírito, ele pode sair, não a alma, ele pode sair, ir e vir. Então ele navega nessas águas do inconsciente. Nas águas em que o louco se afoga, ele vai e fica lá. E aí ele perde essa conexão com a realidade. O místico navega, ele vai, entra no inconsciente, nas profundezas e volta. Era o que Jung fazia, né? Da prata para o amarelo e para o vermelho. Então nessa fase nós temos aí uma das pranchas que explicava exatamente isso, que é a passagem do prata, do branco, para o vermelho, para a rubedo, para o amarelo. Aí nós temos mais essas duas pranchas também que simbolizam essa união, a união dos opostos, típicos da alquimia, o sol e a lua, o masculino e o feminino, o dragão mordendo o outro dragão, o dragão vermelho e o dragão branco. Porque a cobra, ela é rastejante, mas aí depois ela cria asas, que é a fênix. Então é o Ouroboros, né? O símbolo da Ouroboros, que é essa completude que acontece na rubedo. Que é o ego e o self. Digamos, o ego é ali a serpente, no início, no Gênesis. E depois essa cobra vira o dragão com asas, né? Mas aí já é o ego que se transformou. Lembra que todo o processo de individuação, todo o processo alquímico, ele acontece no ego. Da prata para o amarelo para o vermelho. A pomba prateada tem os dons do Espírito Santo, os dons da prata lapidada. É a aurora consurges. É a prata do terapeuta que traz as instruções metafóricas
da análise alquímica da obra do indivíduo. Isso aqui eu já expliquei, né? É o terapeuta que vai fazer as intervenções, são as gotas do céu, são as gotas dessa prata que vai fazendo essa transformação no indivíduo. Aí nós temos aqui também algumas pranchas que representam isso. Para você ver, quem olha essas pranchas alquímicas não entende muito, né? Tem toda uma simbologia, tem toda uma metáfora por trás desses desenhos alquímicos. E eles são lindos, eles sempre mostram as 3 fases. Olha essa prancha aqui como tá. Tem a frase da Nigredo, depois da Albedo e da Rubedo, a trindade, que é o desenvolvimento, a pirâmide. Se a gente pegar as igrejas, aquela arquitetura gótica que existe muito na Europa, ali toda a simbologia daquelas igrejas é uma simbologia alquímica. É a alquimia toda ali, se você conseguir ler. Porque os arquitetos daquelas igrejas, eles eram alquimistas. Inclusive tem uma igreja na Itália que fala que lá tinha uma figura de Hermes Trismegisto. E Hermes Trismegisto, tem muita gente que fala que ele não era uma pessoa, que ele era como se fosse uma biblioteca, representasse a simbologia de um quanto de outros alquimistas que escreveram e deram esse nome. Outros já dizem que ele existiu como pessoa. Já existem alguns historiadores que falam que Abraão foi discípulo de Hermes Trismegisto. E se a gente pegar na Bíblia, todos os grandes profetas, eles davam um jeito de ir para onde? Para o Egito. José foi para o Egito, Abraão passou no Egito, Moisés foi para o Egito, Jesus foi para o Egito. Por quê? Porque o Egito simbolizava a terra fértil, simboliza, né, essa terra fértil para nascer a flor de ouro. Então, são pessoas lá que já estavam com um desenvolvimento grande, que estava pronto. Porque quando a gente está pronto para entrar na obra, o mestre aparece, né? Então, o discípulo ele tem que estar pronto, ele tem que ser essa terra negra, a terra fértil. Tanto é que na agricultura, a terra boa é a terra preta, porque ela é cheia de substâncias que ajudam a desenvolver a planta. Enfim, são analogias, né, que eu estou fazendo aqui. Então, nós temos aí mais 2 pranchas. Olha só, essa árvore da vida também, que é o símbolo da individuação. A árvore da vida é o símbolo da individuação. Por isso que Jesus falava assim, olha, eu sou a videira, vocês são os galhos. Porque a árvore da vida é aquela árvore que ela desenvolveu todas as fases. Ela foi semente na terra, ela se rachou, cresceu, desenvolveu, deu flores, fruto e agora ela está reproduzindo, ela está doando. Então é o símbolo, mas para ser essa árvore da vida eu tenho que desenvolver, aqui tem, ó, tá vendo? O lado, a lua, o lado feminino e o lado masculino todo desenvolvido, né? Para chegar na fase, no sol, que é o indivíduo da totalidade, o símbolo da totalidade. Então nós temos aqui o resumo, a conclusão do processo de individuação, que nós falamos, né? O ouro filosófico, né? Para tê-lo é preciso ter passado pelos metais anteriores. Então, para eu ter esse ouro, eu preciso ter passado pelo chumbo, pela prata, que é o branco, pelo amarelo, que é o enxofre, pelo ouro. Aí eu vou ter a aurora boreal, que é a totalidade, que são todas as cores, né? Todo esse desenvolvimento. Isso aí é a conclusão do processo. Então, mesmo eu estando na Rubedo, eu tenho um pouquinho ainda de chumbo. Tem um pouquinho, a gente precisa, né? Porque senão a gente vai virar um anjinho de asas lá, não faz sentido, né? Então esse é o processo alquímico, é o processo de desenvolvimento do ser humano. Por que a gente precisa conhecer isso? Para quando o meu paciente chegar no consultório, eu ver em que estágio, em que etapa, em que fase ele está, para eu poder fazer as intervenções para ajudá-lo, tá? E é importante saber que, querendo ou não querendo, esse é o processo de qualquer ser humano. Querendo ou não querendo, vai passar por isso. E uma vez que eu conheço, uma vez que eu me permito conhecer mais sobre isso, isso vai facilitar o meu processo. Tá bom? Boa aula para vocês.